Bem-vindos ao podcast, um podcast feito para divulgar informações sobre o Ultimate Frisbee, incentivar discussões sobre os mais variados temas do nosso esporte e também aprendermos coisas novas a cada episódio. Arthur Cardelino e eu, Victor Maiello, formam a conexão Brasília-São Paulo desse podcast com conteúdos em português, apesar do Cardelino falar tudo em inglês. Antes do episódio, agradecemos o suporte de nossos ouvintes e da comunidade. Seja um seguidor do podcast BR no Spotify, SoundCloud e no Instagram. Quer entrar em contato direto conosco? Envie e-mail para podcastbr@gmail.com. Fala galera fofucha, beleza? Aqui é o Cardelino, do outro lado é o Victor Maiello e no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre o Ultimate e o seu custo, se ele é caro ou se ele é barato. É isso aí, a gente vai comparar com outros esportes, ver quais que são as opiniões de algumas pessoas que nos ajudaram nas pesquisas no Instagram. Vamos ver se esse trem aí é caro, se é barato, para quem é caro, para quem é barato. Então, primeiro a gente quer agradecer a Juliana Garcia e o Boba que enviaram essa sugestão de tema no nosso e-mail do Podcast BR. E a gente também, a galera que respondeu o nosso Instagram sobre a nossa enquete que perguntava se é caro ou barato. Qual o resultado, Maiello? Pois então, num valor aproximado, 60% das pessoas falaram que o Ultimate é caro e 40% falaram que não é caro, que é ok. E quando a gente fez a pergunta também adicional de por que as pessoas achavam isso, na maioria dos casos falaram que jogar o esporte em si não é tão caro, mas que participar dos torneios começa a deixar a vida um pouco mais complicada. Tá? Entendi. Eu achei que ia ser mais disparo. Caraca, e olha a palavra aí, ó, 101 do vocabulário português aí, para quem quiser aprender, dou aulas segundas-feiras à noite. Como é que é? Disparo? Disparo? Então é o seguinte, caramba, eu vi hoje a notícia, hein, galera? A gente tá gravando esse episódio do avião ucraniano que caiu no Irã, tá rolando uma guerra. Talvez esse episódio seja o último que a gente grave, que a gente é reservista. Mas foco no episódio, Maiello. A gente vai trabalhar em cima dessas respostas, e no episódio de hoje a gente vai tentar botar o selo, categorizar se o Ultimate é um dos esportes caros ou é do tipo barateza. Olha só. Tá, então qual a sua primeira consideração, Maiello? Então, eu vou falar um pouco sobre o futebol feminino, principalmente aqui em São Paulo, porque a minha querida esposa Larissa jogou futebol a vida inteira, basicamente. Teve bolsa na faculdade por conta disso, e ela me passou alguns valores dos torneios dos quais ela participou ao longo da vida dela. Né? Como ela também fez engenharia, meu querido, ela participou dos Engenhariadas por 5 anos, ganhou 5, e Olha! gastava por volta, a inscrição do torneio começava por volta de R$250, e aí ia variando de acordo com os lotes, de acordo com quando o atleta pagava, quanto mais próximo tivesse da data do torneio. Tá? Isso era só o valor da inscrição para jogar o torneio, valor de atleta. E isso estava garantido apenas um jogo. Como elas sempre chegavam na final, sempre ganharam, elas jogavam 4 jogos, ou seja, R$250 para 4 jogos. E ainda tinha que somar isso todo o restante: acomodação, transporte, alimentação durante o torneio. Então, talvez aí chegava a quase R$1.000 por engenharia das que ela participou. Tá? Uhum. Isso sem contar, às vezes, alguns outros torneios menores dentro de São Paulo. Depois que ela se formou, ela ainda se encontrava com as pessoas do time dela, com as mulheres do time dela, e assim, elas chegaram a participar de torneio em que a taxa de inscrição do time era R$250 também, só que elas tinham que pagar R$90 por jogo de taxa de arbitragem. Tá? E aí um dos torneios era no mínimo 4 jogos, então aí 90 vezes 4, quanto que dá, meu querido? Dá mais de 1.000. Mais de 1.000. Aí, ó, R$250 mais 360, isso no mínimo dos jogos, dependendo Dá de como for o time. 610. 610.
Sim, senhor. E aí, conforme fosse avançando no torneio, pagava mais R$ 90 a cada jogo que elas jogassem. Tá? E um outro torneio que elas participaram era R$ 900 de inscrição do time total. E aí não tinha que pagar nenhuma taxa específica para arbitragem. Então, assim, por volta de um dos torneios R$ 1.000 diluído entre as jogadoras do time, ok. E aí o outro valor também de 610, pelo menos, diluído entre as jogadoras do time. Então, e aí tinha facilidade de transporte, porque era aqui dentro de São Paulo mesmo, não tinha que ir para nenhuma outra cidade, não tinha que pagar hotel, não tinha que pagar nenhum outro aspecto. Então, ficava por volta deste. E os torneios, esses eventos, qual que era o retorno? Tinha algum retorno? Ou era só o espírito, a vitória, o prazer e a garra de jogar? Olha, no caso delas era bastante vitória, viu? Mas era basicamente isso. Chegava no final, ganhava talvez um troféu, a medalha, e já era. Esse era o retorno. O prazer de jogar com as amigas, o prazer de derrotar as outras pessoas, e por aí. Massa. Tinha jogo, hein? Comparando com outros esportes ainda, né, que essa é a primeira parte de hoje, eu dei uma pesquisada sobre rugby, porque quando eu treinava lá na UNB, tinha a equipe de rugby que é muito bem sucedida. A universitária lá, a feminina estava sempre ganhando, respeitava muito as meninas. Dei uma procurada, dei uma lida, escutei também já algumas conversas pessoal que fazia flag, né, que é o futebol americano, mas que tira a fita da cintura e tudo mais. As pessoas achavam o Ultimate caro na visão delas. O preço que era jogado por atleta, mais o preço que era pelo campeonato, que era alto, e depois mais os transportes. O pessoal comentava que geralmente tinha um valor X, um valor fixo, e que o time tinha que pagar e o pessoal ia. Então parece que era algo que quem está organizando o torneio, o evento lá, calculou que ia sair R$ 10.000. E aí ele falou, ó, tem essas 10 equipes, logo cada equipe vai pagar 1.000. E aí a galera pagava e dependendo do número de pessoas ou alguma coisa do tipo, é que ficava mais caro ou mais barato. Mas o pessoal comentava que era muito mais assim tranquilo para ir, porque o pessoal jogava pelo Centro-Oeste, então rachava carro, rachava uma van, entendeu? Conseguia ir com mais frequência jogar fora, participar em outros lugares para ter as etapas, né? Porque eu acredito que hoje talvez tenham duas, mas na época tinha uma equipe aqui e uma outra lá. Então sempre confronto, as taças Tupi, eu não lembro o nome, taça blá blá blá. Fazia os Johnson Johnson e jogar fora, mas que era mais tranquilo, não pesava tanto. E aí eu pesquisei um Certo. pouco sobre o rugby nessa minha busca e aí achei um dos comentários que é muito interessante, que é sobre esportes amadores, né? Porque quando a gente fala amador, não quer dizer que é aquela várzea pelada, mas também não quer dizer que as pessoas se sustentam integralmente, que sejam os profissionais, né? E aí isso também me lembra no Ultimate Frisbee que a pessoa fala, a UDL, a Liga Profissional, mas eles se intitulam semi-profissional, né? Recebe Sim. em equipamento, recebe em algum apoio ou custos muito baixos ou custo zero para jogar e tá jogando, mas ninguém se sustenta disso, né? E aí no rugby dizia que tinha essa questão da briga entre amadorismo versus profissionalismo, que sempre foi essa discussão muito grande, né? Que o amadorismo preserva a verdadeira essência do amor ao esporte, por isso que eu perguntei o negócio da Larissa, e criticava o fato de o rugby ter se tornado um esporte de elite, aonde apenas os ricos tinham condições para jogar, ou seja, viajar, participar dos equipamentos e as regras era custoso. E eles tentavam sempre tá trazendo o maior número de pessoas, incluir para que esteja jogando, né? Que aí chamava de um rugby aberto, que qualquer um pode ir, e quem quisesse receber ou quem fosse muito bom, que se virasse, parece, com as limitações ou regras sobre pagamentos, contratos e tudo mais. Mas é isso, acho que foi uma forma, né, de melhorar, controlar o amadorismo, mas pra gente aqui no Brasil, que pratica, acho que nem como amador, é mais como hobby mesmo, né? Ou subamador, se dá pra botar. Qual que seria a nossa classificação, Maelo? Eu e você, por exemplo. A E gente você? é amador? A gente é amador? A gente é entusiasta?
Olha, eu acho que a gente é gastador, na verdade, né? Porque a gente tem gasto e retorno zero. Mas acaba sendo mais o Ultimate hoje é amador. Não tem como, a gente não recebe nenhum valor, nem em outras formas, nem de equipamento. Não tem. A gente é esporte amador. E a gente é meio louco também, né? Então, às É, vezes nem patrocínio mais a gente tem. vai passando aí os 42, o patrocínio acaba, né? 42 de quem? Tá bem Da- louco? da- do cidadão médio. Mas eu estava pensando também para esse episódio que a gente foi pesquisar qual que é o custo, eu posso falar da minha própria experiência no esporte não coletivo, que era a escalagem. Escalada, Escalagem? rock climbing, indoor climbing, que o Olha, pessoal diz que é caro, né? E aí sim. os valores que eu posso trazer para a galera entender, poder comparar com outros esportes para saber o que que faz um esporte ser caro ou barato. A escalada eu considero que é um esporte barato. Todo esporte requer que você tenha um equipamento específico, geralmente, e um item, né? Por exemplo, basquete, o item é a bola, e o equipamento é ter ali uma quadra, um local que tem aquilo e minimamente um uniforme para você jogar, ou umas roupas de preparo, né? O rugby tem a bola, acha um gramado, dá para jogar já descalço. Agora, a Tá louco, escalada, bicho. o item é a pedra, né? Então você tem que escalar em alguma coisa, ou é pedra, prédio, ou no caso indoor, é um muro. Então eu acho Sim. barato porque, a priori, todo mundo começa a escalar em muro. Ninguém tá na rua e fala, uau, olha só esses prédios e cobogós, acho que vou subir, né? Fica Então, achando que tá no você Minecraft. é, então você desembolsa um dinheiro para comprar somente a sapatilha de escalada. E a sapata vai de 150 a 600, mas tem uma marca que está na faixa aí dos 200. Então você gasta R$ 200, é o seu custo. Ela dura 2, 3 anos, depende de como quão louco que você é nas pisadas. E paga a mensalidade do muro. Se Sim. você não quiser pagar o muro e for um pouco mais um começo, né, na escalada um pouco mais diferente, é as pessoas que compram sapato e vão indo só para a rocha. Ou seja, o único custo que ele tem inicial é a sapatilha e você paga a gasolina para ir para os parques onde tem a rocha. Porque geralmente você consegue começar do seu início só com esse equipamento. Então, você consegue usar dos seus colegas o colchão, né, que a gente chama de crash pads, que é para você escalar boulder, né, que são coisas mais baixas, até 5, 6 metros. Aí você cai no colchãozinho que é preparado e não se machuca. Só Não que como a morre, né? gente falou, né, Oi? Não morre. Não, não morre agora. Assim, não posso dar certeza, né, mas a chance é muito baixa. Você tem que nunca vá sozinho, é a primeira regra, né? Então, assim, é, conforme a gente vai progredindo e ganhando gosto, as coisas aumentam. Então, como você falou, Sim. vai gostando, vai querendo mais, vai competir, vai querer ter suas próprias coisas, para mim aumenta. Só que você quer praticar a essência, se fosse nesse comparativo que eu falei do rugby, do amadorismo, preservar a verdadeira essência do amor ao esporte, a escalada que é escalar na rocha é sapatilha e se você quiser gastar um colchão é R$ 400. Então é 600 para durar, cara, 3, 4 anos tranquilamente. Caramba, tudo isso? É, um colchão porque ele tem que ter a espuma tal, as costuras. Então, assim, 600 para durar 3 anos, cara, é pouco. É só o inicial, o primeiro montante que gasta. Então, eu considero um esporte barato, assim, de iniciação, se a gente pudesse dizer, né? Certo. Me parece ser barato. Talvez o que tem de diferença, se a gente for pensar em Brasília e São Paulo, é o valor da mensalidade da academia ou do lugar que tem o muro. Então, do que eu sei aqui é que as mensalidades em algumas das escolas, algumas das academias, costuma ser caro, mas talvez isso consiga ser diluído ao longo do tempo mesmo. Realmente, para quem vai começar, talvez não seja tão caro assim. Tem outras atividades, ou mesmo uma academia normal que você vai fazer, pode ser que você pague a mesma coisa ou até mais caro para algo que não vai te gerar tanto prazer assim. Eu acho que hoje em Brasília o muro tá 150, 200, né? Mas aí você pode ir quantas vezes quiser. Então você paga 200 para ir quantas vezes na semana no indoor. Então é Isso é bom. interessante. Tu tem algum outro esporte assim que você queira comentar? Olha, outro esporte que
que o Chan aí de Brasília comentou com a gente também foi o futebol americano, não a versão do flag, o futebol mesmo, com todas as proteções, com capacete. Ele passou algumas informações para a gente do Tubarões do Cerrado, que é um time de lá, aí de Brasília, na verdade, que, se eu não me engano, foi super bem nos campeonatos, tem um time forte, e para o time, se eles se organizarem bem, sai para o time em torno de R$ 100 mil por ano. E isso vai sendo diluído pelos, com os atletas em várias taxas. Uhum. Eles pagam, se eu não me engano, vamos ver aqui, R$ 80 de anuidade, e aí tem alguns outros custos. O grande lance do futebol americano é que, como ele é um esporte maior, mais conhecido, fica mais fácil de você conseguir patrocínio, de você conseguir algumas estruturas que barateiem o custo para o atleta final. Porque chegando ao Entendi. ponto de times do futebol americano conseguirem contratar pessoas, talvez não por um valor mensal que justifique a pessoa viver disso, mas aí começa a entrar mais próximo com o que funciona da ODL ou da Liga Semiprofissional lá nos Estados Unidos e outras ligas semiprofissionais que estão surgindo. O É, atleta deixa de pagar do próprio bolso, não recebe uma quantia razoável, mas consegue não pagar do próprio bolso. porque Então, no primeiro momento parece que futebol americano vai ser caro, né? Para o indivíduo. Tem que comprar a chuteira, os pads, o capacete, tudo sim, mais. a grande questão é que às vezes o time, por conseguir patrocínio, seja lá por lei de incentivo do esporte ou outra forma, ele acaba conseguindo comprar alguns equipamentos que vão sendo usados por mais do que um atleta. Se o atleta não tiver condição, ou na verdade não, se o atleta tiver condição e quiser comprar o próprio equipamento, aí provavelmente vai ficar mais caro Uhum. sim, tá? Porque além desses R$ 80 de anuidade e outra informação também, que eles têm uma taxa da federação dos jogadores de filiação na federação, que é de R$ 1.500. Então, Hum, você paga, às vezes, você pode pagar a taxa uma vez só, ou você pode fazer em 3 vezes, R$ 500 por mês. Então, já começa a ficar um pouco mais caro. Se você for participar de um time que não tem uma estrutura tão boa como parece ter a do Barão de Cerrado, talvez comece a ficar mais perigoso. E aí acaba entrando a alternativa do flag, porque você não tem um custo tão alto de equipamento. se for uma realidade para o Brasil, ou próximo, né? O que você falou do Tubarões, que treinava no mesmo gramado que a Esplanada joga hoje, o Up treina. A gente via a galera, eles têm muita gente, de vez em quando tem um tryout ou outro lá, vai uma galera. Eles se mudaram de lá, foram para um estádio. Se esse for aplicável para o resto do Brasil, então é interessante. Parece que eles têm ou um programa ou um jeito de não ficar tão pesado para o indivíduo, né? Por Sim. ano, pelo menos, né? Os times, isso acaba funcionando como funciona o futebol, o, não vou falar futebol brasileiro, que sou estranho, mas futebol é futebol americano. Se você for jogar o campeonato brasileiro, você tem uma taxa, uma anuidade que você tem que pagar para a CBF. E aí, como os times, como os clubes têm muita forma de ganhar dinheiro, seja por venda de ingresso, contratos com televisão, o custo para o atleta inexiste. Tá? O futebol americano, como está começando a crescer, como tem sido mais fácil você trazer fundos, acaba que dilui para o atleta. Não vai chegar, não vai ter ninguém no futebol americano aqui ganhando R$ 1 milhão no ano, mas pelo menos você não tem que pagar nada do seu bolso. E aí começa a se tornar mais atrativo realmente para a pessoa escolher o futebol americano e não outro esporte. Maneiro, interessante. Então, qual você acha que é caro, barato? Existe um médio para dar o selo aí de pro futebol americano? Olha, depende um pouco dos times, mas me parece que sai barato, porque os clubes conseguem diluir bastante o custo ou não ter que passar o custo para os atletas. Talvez você tenha que realmente comprar uma boa chuteira, tenha que se preocupar às vezes com a sua própria alimentação, mas não me parece sair um esporte caro. Então, o selo é o pá, me parece que sai barato. Me parece que sai barato, isso aí. Maielo, selo Maielo de me parece que sai barato. Boa, gostei. Vou usar mais, vou trazer em outros episódios, vou aplicar na minha vida. E a Sim. pergunta, então?
E o Ultimate é barato ou é caro? Que selo que a gente vai inventar agora, hein? Cara, seguinte, meu povo, você que tá aí desse outro lado da linha, escutando as nossas doces vozes, a gente chegou na seguinte modelo aqui. A É, gente vai fazer um ranking, mais ou menos, level 1, 2, 3 e 4. Uau! olha, E a gente vai falar quanto que custa ou um valor para cada um desses levels do nosso ranking podcast sobre o leves. Ultimate Frisbee do Brasil em reais. A gente não vai estar trabalhando em outra moeda, não vai estar trabalhando em soles, nem dólares, nem euros. A gente vai trabalhando em reais, bolsonaros, como é que chama? Os mitos, vai trabalhar em míticos, sem partir só o nome do dinheiro, né? Que era o Dilmetes, depois os Temeres, agora os míticos. Os E a gente míticos. vai levantar do 1 ao 4. É isso aí. Beleza? Então a gente fez aqui, a gente se baseou nos valores de coisas que a gente já fez, torneios mais recentes, torneios próximos para ter os valores, experiências passadas de outras vidas e outros momentos dentro do Ultimate. Dali, primeiro. Nível um é o pessoa comum que viu o Ultimate no YouTube ou alguém comentou e quer só participar, brincar com a galera. Ali vai gastar talvez R$ 100 no ano, porque vai ajudar a comprar um disco, vai se encontrar com o pessoal, de repente tomar uma cervejinha depois do jogo, fazer Opa, transporte, alimentação, tranquilamente, R$ 100 no ano, você paga tudo que você tiver que pagar para jogar Ultimate, tranquilamente, sossegado, sem encheção de saco, numa boa, numa like. nossa, esse é o sonho. Só pegar o disco e jogar. Sem pila, para ser Sem nível um. pila. Tá bom. O que a gente tem no nível 2? Aí o nível 2 a pessoa pegou gosto pelo negócio, né? Quer jogar mais. De novo, viu um vídeo, viu aquele cara dando um layout, viu aquela menina jogando, fazendo lançamento longe, viu aquela mulher, aquelas duas colombianas doidas jogando, falei, opa, acho que eu tenho que Opa. treinar um pouco mais. Quero participar de um torneio ou outro. Aí a coisa já começa a ficar um pouco mais séria. Você vai gastar em torno de 150, talvez R$ 200 numa chuteira. Se você Uhum. entrar no time para começar a treinar, vai ter que pagar o uniforme, vai ficar perto de R$ 50. Aí você adiciona os R$ 100 que você já tinha pagado, vai ficar por torno aí, por volta de R$ 400 no ano, tá? Para começar a ficar um pouco mais sério. E isso, claro, participando de torneios locais. Se você está em Brasília, vai participar de um torneio em Brasília, o gasto que você vai ter com acomodação, com deslocamento, vai ser muito mais baixo. Então, a gente está falando de pessoas que vão começar a treinar, começar a participar de torneios locais, próximos. E aí gira por torno de R$ 400, R$ 500 no ano, razoável. Eu acho que é por isso mesmo, porque quando eu resolvi treinar, eu lembro que eu jogava com um tênis de corrida, que é possível treinar, tranquilo, só que chega um momento que você aprende o que é cut, ou você acha que aprendeu o que é cut, né? Ah, Porque a tá. pessoa começa a treinar, começa a escutar cut, 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 e você fala, velho, o que tá acontecendo aqui? O que é pra eu fazer? E aí você fala, beleza, é a hora de mudar para uma chuteirinha. E é isso mesmo. Acho que R$ 400 é um investimento para ser de um time e começar a te dar resultado, né? Pensando já no que você quer alcançar, né? É isso aí. É bom demais. E você falou ali das minas colombianas, cara, quando ela dá aqueles pulão, eu lembro que eu tenho que ir pra academia malhar para não tomar uns blocos desse e ser filmado, e tá na filmagem. Aquilo ali é bonito demais, hein? Quando uma pessoa pula o outro inteiro, eu fico, meu irmão, eu tenho que achar alguém muito baixinho para poder fazer isso. 1,50 m tá bom pra você? Ah, já nem sei, espero. É só o que a gente torce. Pula com a perna aberta, pula um pouquinho antes. Bota a mão na cabeça da pessoa, faz aquela pulo da carniça e pega o disco depois e chama a falta ainda, né? Fala que Entra. ela invadiu seu espaço. Pô, mas você tava embaixo de mim, tive que colocar a mão em você? É, não, Assim com que funciona? certeza. É assim, é o que eu faço. Eu sempre chamo falta aqui, ó. Bato os bracinhos, falo falta e rezo. No Ah, terceiro nível, Vitor, o que a gente terceiro tem? nível, o negócio muda, rapaz. Aí você começa a querer participar dos torneios fora da sua cidade ou fora do seu estado. Aí, vou pegar como exemplo o próprio Unity, ano passado. Unity, sabe? Esse torneio aí, bom pra caramba, bem Não. organizado, só gente boa Uh-uh. na Discordo. organização.
Os preços do ano passado são os mesmos que vão ser desse ano de 2020, tá? Até 31 de janeiro, caso você queira participar, venha, vai ser um torneio maravilhoso. R$ 260 a taxa de inscrição do time, que vai ser diluída entre as pessoas, R$ 150 a taxa de jogador. Então, assim, mesmo no NGF, eu não lembro agora de cabeça quantas pessoas são, mas ficou acho que coisa de R$ 15 a diluição da taxa de time, mais os 150, ok, 170, R$ 180 na inscrição. Aí, se você não é de São Paulo, você vai ter que, de repente, pegar um avião para vir para cá, em torno de 300, R$ 350. Isso do que eu vi, posso estar errado, pode estar mais alto, pode estar mais baixo. Então aí, R$ 180, R$ 170 de inscrição, Uhum. 330 de aéreo. Já deu quanto? Faz a conta aí. Engenheiro. Dá 500. 500 500. pila. Aí tem acomodação e alimentação. Depende, de repente você vai fazer por Airbnb, você vai pegar uma casa todo mundo junto, vai pegar o alojamento do torneio, que ainda não saiu, mas a gente já está em contato, vai fazer alimentação, vai comer no restaurante, vai tomar uma depois, mas aí Uhum. a gente fiz um cálculo por baixo ou por alto, não sei, de mais R$ 500. Nível 3 participando de um torneio aqui, fora às vezes do estado, R$ 1.000. Você vai gastar pelo menos R$ 1.000 no ano para participar de um torneio. Já é aquela pessoa que já joga há um tempo, possivelmente, né? Que ela Sim. já está pensando, é entusiasta de torneios, competições, já quer dar uma testada, ver umas faces novas, né? Aí, ó. Aí ela já malha, porque para jogar torneio tem que dar uma malhadinha, né? Prevenção de lesão aí, mandou um oi, tem que fazer uns exercícios. Então é milão, mil barão para fazer um Pelo negócio menos. desse. Mas Pegando assim, aéreo, né? isso. Mas mesmo que seja com. Você venha de carro, venha de ônibus, racha entre o time. Se você pensar que você diminui o custo por isso, mas aí você aumenta o custo por conta de um treinamento físico que, por favor, façam para evitar lesão, vai ficar por aí mesmo. Pelo menos uns R$ 1.000 no ano você vai gastar para chegar nesse nível 3 de participar de torneios fora da sua cidade, fora do seu estado. Entendi. Então, E mesmo para gente de São Paulo, porque às vezes, até porque a gente acaba fazendo as coisas no feriado, a acomodação fica mais cara. Então, é. o Unity, mesmo para quem é de São Paulo, acaba ficando né, por volta desse valor também. Eu quando fiz esse cálculo aqui, joguei, né, o torneio que passou mais recente para mim, e foi o Pindorama, e aí foi de carro, da galera, rachou a gasolina e tudo mais, e deu aí os seus próprios 500, né, pelos uniformes, a gasolina e tal, mas eu acho que é mais comum voar, então realmente é melhor botar para cima e sobrar do que fartar dinheiro, né, se endividar aí. Então, R$ 1.000 é o nível 3, aquela pessoa que já gosta, quer ir, tá com a galera, né? Não? Sim. E pode acabar sendo considerado como 1.500 se você pular do nível 1 direto para o nível 3, porque aí tem a chuteira e o uniforme do time também. Então Ih, tem isso. De repente, se você talvez pensar em de ano a ano, você não vai ter o mesmo gasto. Mas se você for direto, meu amigo, aí já fica um pouco mais complicado. é. E E o acontece, final, exato, o que acontece se você quiser virar o viciado do negócio? Quer participar o de tudo, quer ir para fora do Brasil para jogar o campeonato. Vixe Maria, esse aí é o Fanatic. É o selo, tô em todos os lugares. Tenho todas as peitas, tenho todos os uniformes, bato selfie com todo mundo, quero bater lá fora. É o Jojo, é o Jojo. Johnson Johnson Jojo. Quanto custa É para isso ser um aí. cara desse? Olha, se você for parar para pensar que você vai gastar 1.500 reais em reais e você vai participar de um torneio fora do país, igual a gente foi para o Pan-Americano nos Estados Unidos, multiplica por 4 no mínimo. Ou mesmo se você for participar de um torneio na Argentina, que o real é uma moeda mais forte do que o peso argentino, você vai multiplicar por 2, multiplicar por 3, pelo menos nesse valor. Porque aí você quer participar de mais de um torneio, não é mesmo? Então você vai lá. É, A passagem aérea vai ficar mais cara. Vai, no mínimo, dobrar o preço. Às vezes triplicar o preço dos R$ 300, R$ 350 de passagem aérea.
Ixi, bota pra cima aí. Se for Brasil, América Latina, né? Se for Europa, Estados Unidos e África, o negócio é louco. Exato, a gente pagou coisa de R$ 3.000 de passagem para os Estados Unidos. Hum, Então, multiplicou por 10, na verdade, né? É. Aí você tem que pensar que você vai pagar acomodação e alimentação também em outra moeda. Então você tem que pagar a taxa de conversão aí na bagaça. Fica caro. A gente pagou, vamos supor que a gente pagou R$ 500 de acomodação e alimentação, multiplica por 4 no dólar americanos, quanto que fica esse trem aí? Os Trump multiplica por 4 Trump, dá Trump demais. É muito trampo. É trampo Muito demais trampo. e é trampo. Você vai gastar no mínimo R$ 5.000 no ano para participar de pelo menos um torneio fora do Brasil. No mínimo, no mínimo. Vai participar de Mundial, vai participar de Pan-Americano, vai participar do Disco Volador, vai participar de Guerreiros del Viento. Você vai pagar no mínimo 5 conto no ano, rapaz. Por quê? Teve tudo aquilo que já passou. Tu quer ter um carimbo internacional no seu passaporte, né? Tem que lembrar que tem que ter reserva, tem que ter seguro viagem, tem que ter um monte de coisa. Então, para tu ser em um só, né? A gente tá falando. E o cara Exato. quer viajar tudo, é 5 barão minimamente. E a gente tem a informação aqui que a gente recebeu da carta de um time para ir para o Mundial na Holanda aí. Meu irmão, os números ali tão bom também, hein? Quase É, 10 barão com tá, estilo. isso porque você está pensando em euro, que na verdade é até mais caro do que o dólar. Está É. pensando em um ano que vai ter Eurocopa na mesma época do Mundial de Frisbee lá. Então as coisas vão ficando mais caras. E isso acaba sendo, isso acontece no geral para a gente que é um esporte menos conhecido, a gente tem que batalhar por espaço contra os esportes, como o futebol, que vão tomando seu espaço. E aí a gente acaba sendo forçado a ir para feriados, que já custa mais caro. E aí você vai pensar em jogar fora do país, meu amigo, vai ficar cara a brincadeira. Não, e que nem fosse pro internacional. Vamos supor que você quer jogar vários campeonatos dentro do seu próprio país, dentro do Brasil, para quem está escutando nesse momento, mas a gente pode pensar aí para os outros países lusófonos. Sim, Se você quisesse viajar para outros estados no Brasil, que é um país imenso, você gastaria ali o número 3, né, que é esporte outro lugar, você falou que é 1.000 pila. Ou seja, se você exato. quisesse participar de 4 torneios num ano, tu ia gastar aí R$ 4.000 para jogar uns 2 torneios de equipe, uns 2 heads, mais ou menos. Por quê? Exato. Vai ter aquela cervejinha, vai ter um monte de coisa, vai ter o seguro, vai ter as viagens, passagem, ou seja, tem hora que ganha, tem hora que perde. Só que para tu ser o número 4, level 4, cara, minimamente que você falou aí, 4, 5 mil barão por ano para o Ultimate, esse tal de Ultimate. E se a gente de repente for criar o número 5, que é a junção do 3 e 4, você vai participar de 3, 4 torneios nacionais e participar de pelo menos um internacional, vai gastar dinheirinho. Qual que é o título do nível 5? Bill Gates. Bill Gates, Mark Zuckerberg. É o nível 5. por aí. Cara, então o selo é o Maelo? Parece que sai barato, que parece que sai barato, né? Parece que sai Acho que sai barato. caro. Olha, Cara, então, aí depende dos dados que você pegou aí do nosso queridíssimo IBGE. Depende do seu nível. Depende se é você já é verdade. formado, se você trabalha, se você ainda mora com os pais, se não mora. Tem alguns fatores aí. Qual foi o dado que você pegou mesmo? Cara, eu pesquisei aqui, eu fiz um levantamento do IBGE desde 90 até 2018. Procurei no IPPC também, sou desde Aí, ó. 2012 a 2014. Peguei o WTSTF, que é um World Trade Organization, que faz o levantamento da renda familiar brasileira. E nossa, eu cruzei muitos dados. E aí eu Carambas! cheguei, eu cheguei, cara, com meu, porque assim, o podcast tá influenciado, né? Eu mandei uns e-mails e tal, eu cheguei assim nos números bem reais. Quer Olha, dizer, em reais. Eu cheguei que o valor médio que da piada classe boa. média. Ah, foi boa, falando sério. A galera vai curtir. Comentem, por favor, no SoundCloud. Foi boa pro Maelo engolir essa. Então eu cheguei com o salário médio do que seria uma pessoa que se diria média, nova classe média, sei lá, os dados que eu cruzei, diz que a maioria da renda tá ali na casa de R$ 3.000 por mês. Seria um valor de um indivíduo aí na média, da média. Média das médias que é dividido pela média.
Dá 3 mil, em média, reais por mês, em média, na média. Explicar essa média aí, tem dados de pessoas que estão em camadas sociais mais baixas, que são menos, chega a R$ 1.000, R$ 1.500 por mês. Tem outras camadas que estão acima, e na média geral, a maior parte da população brasileira fica em torno de R$ 3.000 por mês. É isso? Acho que é isso, não sei não, porque eu pedi os dados, mas não sabia ler, tava tudo em inglês. Eita, loucura. Os Mas dados do é Brasil isso. estavam tudo em inglês. É. E eu falo tudo em inglês, mas não sei o que que eu tô falando às vezes aqui, eu só repito, só reproduzo. Ah, brincadeiras à Eu só parte. reproduzo. Brincadeiras à parte. A gente chegou com o valor mesmo que o BGE botou, que a média, a maior representação do Brasil, é R$ 3.000 mensais. Se a gente for cruzar com esses 4 níveis, excluindo o quinto, Bill Gates aqui, né, dono do mundo, que a gente chegou, eu, na minha conclusão de editor, produtor, empresário, podcast, que o Ultimate ganha o selo caro. Porque imagina, R$ 3.000, tu ainda tem que pagar o teu aluguel, as tuas contas, comida e tudo mais. Ou seja, o nível um tá bem, gastar R$ 100 num ano e tu Tranquilo. ganha aí, velho, 3.000 vezes 12 dá 36, então tá de boaça. Se o nível 2 que é só comprar uma chuteirinha, pagar uns uniformes, tomar uma cerveja, tá bem também. Só que já começa a dar uma puxadinha, né? Porque alguns treinos, alguns times cobram uma mensalidade, ou você quer ter vários uniformes, tem muitas saídas do transporte, então a partir do 3 eu já acho que pesa na minha visão. Porque ir para fora do estado, gastar 1.000 barão, ou seja, naquele mês, tu vai gastar um terço do teu salário, tu tem que estar muito bem das contas para pagar só a comida e o aluguel e tudo as outras contas, telefone, mais água, luz, com 2.000 míticos. Eu acho que já começa a mudar a chave aí do 3 no 4 e 5 é um sonho. O 5 é um sonho, cara. O 5 definitivamente é um sonho. Eu vou contar no final aqui uma anedota, uma historinha pro pessoal, para um caso do 5 que é o Bill Gates. Mas você, Maelo, você vê onde começa a mudar a chave aí. Realmente, nessa mudança do que a gente considerou como nível 2 para nível 3, pelos esses dados, pela média que a gente tirou dos dados do IBGE e outros tantos aí que o Cardenio disse que cruzou com tudo quanto é gente, tudo quanto é dado, Uhum. começa a ficar caro. A gente ainda tem algumas pessoas aqui em São Paulo, outras pessoas também, não só em São Paulo, na verdade, né, em outros estados que estão começando a jogar, que são crianças ou que são adolescentes, que não tem salário nenhum. Então, acaba tirando do salário do pai, da mãe ou de quem for responsável pela pessoa e vai ficar pesado sim. Talvez você tenha que selecionar, a partir do momento que você chegou no nível 3, você vai ter que selecionar um torneio no ano para ir, e é isso que você vai ter que fazer. Vai ter que, de repente, ajudar a fazer algum outro tipo de trabalho, ganhar algum dinheiro extra, que não seja trabalho infantil, exploração infantil, pelo amor de Deus. Pesou a lombra. Sim. Talvez o Brasil não tenha tantos torneios. A gente, talvez seja o caso a gente começar a pensar mais em torneios locais e realmente ter um torneio, um grande torneio, dois grandes torneios no máximo no ano, para facilitar para todo mundo. Porque realmente, começa a chegar no nível 3, meu amigo, pesa. Então, assim, começa a ficar caro nessa transição. É verdade, eu tô nessa então. Então, Ultimate, Maelo, é um esporte caro ou barato? Ser o final do podcast? Pá! Caro. Caro. Não tem jeito. Mas Então, assim, quem quer ó, ser, os quem quer pode ser ser caro. relax é barato, né? É só um frisbee, Sim, descalção, vai na grama e joga o baba. sim. Outros esportes também vão ser caros. Como a maioria das pessoas também respondeu pra gente. Se você quer jogar, tranquilo. Quer começar a participar de competição, vai ser caro. Dentro do Ultimate a gente já comprovou que sim, fica caro. Dentro dos outros esportes, também. Talvez se você for jogar futebol menos, porque dilui, tem muita gente jogando, então o custo para os torneios, para os organizadores, acaba ficando mais baixo pelo volume. Se você for jogar, e geralmente o esporte coletivo também costuma ser baixo, porque você dilui custos de aluguel de quadro, por exemplo, entre mais pessoas. Comparando, voltando àquela comparação que a gente fez anteriormente, para você escalar e estar treinando para poder participar em eventos, se for aqui em Brasília, você ganha prêmios como magnésio, uma sapatilha, alguma mensalidade, uma, duas mensalidades, só que você não consegue viajar para fora, que é quando entra o nível 2 ou 3 ou 3 ou 4,
É quando você começa a querer participar de etapas fora, competir com outras pessoas, valer vaga para as Olimpíadas, que agora é olímpico, né? Tem que lembrar, já está em Tóquio 2020. Então, assim, vai começando a não receber nada para nosso hobby amador do frisbee e tá se sustentando individualmente também, começa a sair caro, né? Mesmo que seja só indoor, que é praticamente só a sapatilha, é tudo transporte que vai pesando para o Brasil, né? Isso é grande. Se alguém conseguisse diminuir o Brasil, ia ser bom. Cabem 29 Alemanhas dentro do Brasil, a última vez que eu li. 29? É, Cara, e a Alemanha tá bem, né? tá bem, tá ótima. Mas Como vai a sua? será que se fosse 29 ia estar tão bem quanto tá? Aí, meu irmão, já não sei. Mas é isso, eu acho que o Ultimate, o flip the switch, o pulo do gato, cara, quando você começa a gostar do negócio, seria bom que tivesse uns veteranos, capitães que te explicassem bem, ó, o que que vale a pena ir fora da cidade, qual que é o seu foco, o seu desenvolvimento, o seu amadurecimento, testar a pessoa, criar comunicação, aprendizado, tem que avaliar bem o que você vai fazer fora dessa cidade para gastar uns seus 1.000 conto aí para viajar. E se você trabalhar muito, 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 muito e ganhar na Mega Sena, você vai pro 4 por 5. Olha só. Sai do 0 por 5. Olha que beleza. Já pensou? Urra. É, meu Mas amigo. é isso. Você quer falar mais alguma coisa sobre se é um esporte de rico? Ou se é um esporte caro ou barato? É, na verdade, talvez um resumo de tudo que a gente falou e vale para todos os esportes. Você vai começar a competir, você vai gastar mais dinheiro mesmo. Aí vai da sua possibilidade, da sua capacidade. O que geralmente acontece é que quanto mais oferta, mais escolha você tem para jogar, né? Então fica mais fácil. E assim, fica acho que uma pulga atrás da orelha para todos nós no Brasil que queremos organizar um pouco mais. Vamos pensar um pouco mais no local, facilita o acesso, pelo menos o primeiro acesso para as pessoas, aumenta a quantidade de jogadores localmente e aos poucos a gente consegue dar mais possibilidade de, a partir do momento que a gente tem 5.000 pessoas no nível 1, a gente consegue tirar 4.000 pessoas para o nível 2. Aí, a partir disso, a gente consegue ter mais, acaba sendo mais fácil para aparecer pessoas com possibilidade de ir para o nível 3 e nível 4. Mas a gente continua tendo gente jogando o tempo inteiro. Então, Verdade. desenvolver localmente é ideal. É isso mesmo. Tem que aumentar o número um para ter mais opção para o nível 2 e é o efeito cascata. Positivo. É, exatamente. Então, meus amigos, pensem aí de debate, deixe o seu like, deixe o seu comentário, mandem para o nosso e-mail, podcastbr@gmail.com, suas sugestões de temas. A gente vai ter episódio aí toda segunda, a cada 15 dias, vai ter os nossos episódios, sempre aí saindo 11h30, 11, meio-dia, nesse horário pré-almoço, para você escutar e pensar. Eu vou finalizar contando aquela anedota, história do Bill Gates, que eu achei interessante quando eu vi, já tem uns anos. Vou compartilhar com Conte. vocês aqui, que é o seguinte. Maelo, vou usar você. Você está andando Eita, pela rua, Maelo. Você está andando pela rua aqui na calçada, de mão dada com a Gabriela, sua amante, escondida da Larissa. Ela não pode saber, ela não pode estar esse pedaço do podcast. E aí você vê no chão uma moeda. Aí eu te pergunto, Maelo, você ali que ganha seu salário, você vê uma moeda de 1 centavo, você para e pega ou você vai, eu continuo andando, tá de boa. continua andando. 1 centavo não chama muita atenção. Aí, vamos supor que em vez de ser a moeda de 1 centavo, era a moeda de 5 centos. Você tava mais 5 centos, você para mesmo para pegar 5 centos? 5 cents. É 5 cents de dólar ou de real? De real, né? Tô de boa, passo reto. Passa aí. 10 centos, será 10 centos, você pega mesmo? Assim, Tô tem que você tranquilo. pegar, certeza. vinte e Não, cinco centos, você pega? não pego. Eu, por exemplo, com 25 pego. Porque para mim 25 já é algumas balas. 4 de 25 já é entendeu? 25 geralmente é o que faz uma pessoa que tá aí nas casas dos 4, 5 mil falar, pô, tem um valor 25. 50 é certeza, né? 50 ninguém deixa para trás. Você vê 50 centos e fala, pô, vou pegar 50 certeza. centavos? Não É. Tu não pega nada. Se tiver 1.000, tu não pega pego, também. não é meu, meu amigo, não vou pegar. E Ah, agora? que exemplo, hein?
Mas o cidadão comum, que não é super-herói como você, Maielo, incrível, ver 25 cents é o valor que representa a mudança um valor. Você não joga 10 cents para trás e fala, eu não quero essa moeda, eu jogo, dá descarga. 25 tu guarda, tu junta, vai comprar alguma coisa. Aí eu te pergunto, Maíra, se você fosse o Bill Gates, imagina o Bill Gates na calçada. Quanto que Bill Gates tem que ver no chão que representa esses 25 cents? Tu sabe chutar? Agora em dólar. 25 Dólar. cents. Ah, Quanto em dólar que ele para, que nem você fala, opa, esse aqui é uma mudança, esse aqui é um valor que eu pego. ele tem que Quanto que ver, é? não sei, uma nota de US$ 1.000. Não, sabe quantos US$ 1.000 tem que ter no chão para o Bill Gates e a sua fortuna Começar a pegarem? pensar. Não sei. US$ 40.000. Ô, louco, É então o ele só para na tamanho. rua se ele vê US$ 40.000 Se ali ele dando show. achar uma maleta com US$ 40.000, é o que? Opa! Eu vou parar e pegar porque é um valor para ele. Porque se não é nada. Se 25 centos para nós, digamos assim, que ganha 4 mil, por exemplo, seria um ótimo salário para se manter 25 para 40 mil, a fortuna dele é tão grande, mas tão grande, que ele para com US$ 40.000. Caramba, isso é bem maluco de pensar. E aí eu te pergunto, ele tá no nível 5? Com certeza, né? US$ 40.000, ele vai para onde ele Nossa, Bill quiser, joga Gates, meu quantos amigo, torneios, meu amigo. faz o nível 6 para ele. E você, meu querido ouvinte do podcast, que aprendeu aqui essa lição de vida, qual sentes que tu para e pega? Se tu vê um frisbee, tu para e pega ou só Discraft? A gente tem que Olha, começar a ser da humilda, meu irmão. Tem que pegar qualquer coisa. Um Emo, Frisbee, Nova, Pulsar, Decathlon. com Tem que furo, pegar sem tudo. furo, Aerostool, Devil Cry, né? Nem lembro mais a marca. Tem que pegar tudo, meu irmão. Tem que pegar tudo. tá certo. Pode crer? Podcast. É isso. Então, podcast para vocês, galera. Bom dia. Abraço. Valeu, falou.